Pega a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de Jó. Livro de Jó. Jó. Irmãos, Jó capítulo 11. Jó capítulo 11. Palavra para nossa meditação nessa noite. Eu quero que você acompanhe essa leitura. Eu vou ler a partir do versículo número 15 até o versículo 20. Olhe para a sua Bíblia. Jó 11, do 15 ao 20. A Bíblia diz: então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor, mas os olhos dos ímpios fenecerão, e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Amém? Amém. Há 2 semanas atrás, aproximadamente, cerca de 2 semanas, houve um desabamento de um prédio na zona leste de São Paulo, em São Mateus, e um jovem que estava preso nos escombros, soterrado por aproximadamente 3 horas, conseguiu através de um celular se comunicar com um amigo que levou o celular até os bombeiros, e aí então conseguiram resgatar esse jovem. No dia 10 de maio desse ano, uma mulher foi encontrada viva após estar 17 dias soterrada em Bangladesh, que faz fronteira com a Índia, um país vizinho da Índia. E isso ficou como um caso assim extremamente notório para todo mundo. 17 dias soterrada e ela é encontrada com vida. E segundo informações, ela sobreviveu porque estava bebendo da água que possivelmente era a água que os bombeiros estavam usando para apagar o incêndio do prédio que também demoliu, que acabou caindo. E aí ela conseguiu sobreviver depois de 17 dias. Em 2010 tem um terceiro caso, muito famoso, que foi o caso daqueles mineiros chilenos que ficaram presos numa mina após uma espécie de desabamento. Uma mina que ficava a 700 metros de profundidade. E eles ficaram ali por 2 meses e meio aproximadamente. E eles foram resgatados no dia 13 de outubro daquele ano. O que é que essas 3 histórias têm em comum para nós? É que cada uma dessas histórias fala de pessoas que ficaram debaixo da terra, debaixo de um desabamento. E nessas histórias eu fico imaginando que ficar debaixo de escombros é ficar em extrema escuridão, sem ver a luz, sem conseguir observar a luz. E eu imagino que quando cada uma dessas pessoas conseguiram ver a luz, eu imagino que de esperança, o tamanho da esperança que veio para o coração dessas pessoas. Para esse jovem de 24 anos, em São Paulo, para essa mulher que ficou 17 dias soterrada, e para esses mineiros chilenos que ficaram aí 2 meses e meio aproximadamente. Quando viram a luz, eu imagino o que é que mudou na vida deles, que tipo de esperança chegou ao coração deles. Às vezes nós estamos muitas vezes presos em escombros da vida, de situações, de problemas, de lutas. Muitas vezes nós estamos à escuridão de um problema, ou à escuridão de uma situação que nós estamos vivendo, e até mesmo a uma escuridão sem Deus presente na nossa vida. E por isso eu dei como título para essa mensagem: quando a luz de Deus brilhar para a sua vida, quando a luz de Deus brilhar para você, quando a luz de Deus brilhar na sua vida, no seu coração, quando a luz de Deus brilhar, sabe, na sua família, quando a luz de Deus brilhar para você. E a minha expectativa nessa noite é que a luz de Deus venha brilhar
nesse lugar, na sua vida, hoje mesmo. Quando esse amigo de Jó começa a falar, e o versículo 1 diz o nome dele, Zofar, e ele faz parte de um dos 3 amigos de Jó. No capítulo 2, no verso 11, a Bíblia fala que Jó tinha 3 amigos, Eliú, Bildade e Zofar. Eram amigos muito chegados de Jó. E quando Jó passa pela luta que ele vem passando, pelo tempo de escuridão da vida dele, quando ele perde a saúde, quando ele perde os filhos, quando ele perde os bens, esses 3 amigos saem de suas cidades, de seus países, viajam, chegam até Jó. A Bíblia diz que eles olham para Jó e a reação deles é que eles se assentam do lado de Jó e começam a chorar, porque Jó estava desfigurado. Sabe, esta era a noite mais escura da vida de Jó. Todos nós passamos por noites escuras, por noites sombrias, e essa era a noite mais escura da vida de Jó. Às vezes há pessoas que ficam passando por noites escuras por longos anos de vida, porque ainda não conseguiram ver a luz de Deus brilhando nas suas vidas. Eu quero tomar esse discurso de Zofar, sem entrar em detalhes acerca de toda a conversa dele com Jó, mas pegar o discurso dele e tirar aqui alguns princípios para a nossa vida nessa noite, que revelam para nós quando a luz de Deus brilhar para nós. Como a luz brilhou para os chilenos, os mineiros chilenos, como a luz brilhou para aquela mulher que ficou lá 17 dias soterrada, como a luz brilhou para aquele jovem que ficou 3 horas soterrado. Essa luz também, quando brilhar para a nossa vida, algumas coisas vão acontecer. Aqueles mineiros chilenos saíram dali como verdadeiros heróis, foram honrados. O líder deles, que assumiu ali toda a liderança do grupo de 33 homens, ele foi totalmente reverenciado pelo presidente do Chile. E a gente fica pensando que, mais do que esses méritos que nós podemos receber, há muito mais que a gente pode receber com o Senhor, muito mais do que a gente pode imaginar. E o texto nos fala isso. Eu quero ler com você novamente, verso 15 e 16, olhe para a sua Bíblia. Diz assim: então você levantará o rosto, sem envergonhar-se, será firme e destemido, e você esquecerá suas desgraças, ou os seus sofrimentos, como a versão revista atualizada atrás, lembrando-se apenas deles como águas passadas. Então, quando a luz de Deus brilhar para você, uma coisa é certa: você andará de cabeça erguida, amém? Você andará de cabeça erguida. Tem muita coisa que faz com que as pessoas andem de cabeça baixa. Tem muita coisa que faz as pessoas, sabe, andarem envergonhadas. Tem gente que sente vergonha pela classe social que pertence. Eu sou pobre, eu tenho vergonha de ser pobre. Eu não consigo adquirir as coisas. Tem gente que tem vergonha da casa onde mora. Eu vivi essa realidade. Eu mentia para os meus colegas de escola para que jamais eles chegassem à minha casa, porque eu tinha vergonha da casa que eu morava, porque era muito ruim. Não tinha porta nos quartos. O que tinha era a cortina de banheiro que fechava a porta do quarto do meu pai e da minha mãe. E no meu não tinha nada, que na verdade não era quarto, coisa nenhuma, era apenas uma copa. Então a gente sentia vergonha disso. Como é que eu vou chamar alguém para ir à minha casa? Eu tenho vergonha da casa que eu moro. Tem gente que tem vergonha da família que tem. Eu não quero que ninguém conheça a minha mãe e o meu pai, que eu tenho vergonha deles. Tem gente que quando casa, nem quer chamar os pais, quer fazer alguma coisa diferente porque tem vergonha da família, não apresenta. Tem gente que tem vergonha do emprego que tem. Eu sou gari, eu tenho vergonha desse emprego. Sabe, são pessoas que carregam vergonha. Outros têm vergonha do seu passado. Você talvez conheça pessoas como eu conheço, que não conseguem erguer a cabeça pelo passado que viveram, pela história que tiveram no passado. Outros têm vergonha por problemas que sofrem. Outros têm vergonha até mesmo por uma enfermidade. Às vezes as pessoas, sabe, ficam tentando se cobrir. A Bíblia fala de um homem chamado Naamã, o chefe do exército da Síria. E aquele homem, a Bíblia deixa claro que aquele homem, como chefe do exército, tinha lepra. E eu imagino a vergonha que ele carregava daquela enfermidade. Ainda hoje nós temos pessoas que têm vergonha das enfermidades que têm. Como é que eu vou aparecer em público? Eu tenho uma enfermidade da minha cabeça, que meus cabelos caem, então eu tenho que andar de boné para poder disfarçar.
Sabe, tem muita gente que tem vergonha de alguma limitação. A Bíblia nos fala de uma mulher chamada Ana, que tinha uma limitação, e ela tinha vergonha por causa dessa limitação. E a limitação que ela tinha, era a limitação de tão simplesmente não conseguir gerar filhos. E ela se sentia envergonhada por isso, porque ela não podia dar filhos para o seu marido. E por causa disso, ela era também envergonhada pela sua rival. Porque naquela época, naquela cultura, o homem tinha duas esposas. E a outra esposa do seu marido, do marido de Ana, ficava sempre zombando dela, fazendo chacota dela. Usava os filhos como troféu para exibir. Mas a Bíblia diz que Ana, quando recebe de Deus, a luz de Deus brilha para Ana. Ana então fica grávida de um filho, e esse filho é Samuel. O texto diz no 1 Samuel 2:1, então Ana orou assim: o Senhor Deus encheu o meu coração de alegria, por causa do que Ele fez, eu ando de cabeça erguida. Amém? Quando a luz de Deus brilha na vida de cada um de nós, nós aprendemos a andar de cabeça erguida. Ana, ela era zombada pela limitação da vida dela, e isso a fazia andar de cabeça baixa, como derrotada. Era o peso da limitação que ela sentia. Mas o que realmente faz uma pessoa andar de cabeça baixa é o pecado. Sabe, o que realmente leva uma pessoa a andar de cabeça baixa é o pecado. Sabe, tem muita gente de cabeça baixa por causa do pecado. Só que Deus não fez o ser humano para andar humilhado. Deus não fez o ser humano para andar, sabe, de cabeça baixa. Deus não fez o ser humano para andar, sabe, como um verdadeiro derrotado. Não é esse o propósito de Deus na vida do ser humano que Deus criou. A Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos mais que vencedores. E não para andarmos como perdedores, como vencidos, como humilhados. O peso do pecado não fica mais nos ombros daqueles que receberam a luz de Jesus, a luz de Deus. Por quê? Porque o peso dos pecados dos salvos estão nas costas de Jesus, nos ombros de Jesus. E a luz de Deus está vindo para brilhar na sua vida nessa noite e remover o peso dessa vergonha. A palavra de Deus diz assim para nós: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Salmo 34, verso 5. Contemplai-o, olhe para o Senhor, olhe para Ele, e você vai ser iluminado, a luz dele há de brilhar em você. Olhe para Ele, e o seu rosto jamais vai sofrer vexame. Sabe, olhando para muitos que estão aqui nessa noite, eu fico pensando como vocês eram, e fico pensando como vocês são hoje. Eu fico lembrando de que Deus ergueu a cabeça de muitos de vocês. Sabe, como pastor eu lido com muitas pessoas, e muitas vezes pessoas que se prendem ao pecado, muitas vezes pessoas que foram vencidas pelo pecado. E sabe que uma grande dificuldade que uma pessoa tem quando é envolvida pelo pecado, é que ela não consegue olhar nos olhos de ninguém. Ela sempre abaixa a cabeça, ela desvia o olhar, porque aquilo traz um peso para ela, aquilo traz uma vergonha, a cabeça não consegue ficar erguida. Mas eu olho para alguns aqui nessa noite, para muitos na verdade, e sei que Deus ergueu a cabeça de vocês, e sei que Deus levantou vocês, eu sei que Deus colocou vocês de pé, para a glória dEle, aleluia. Eu sei que a luz do Senhor brilhou, e Ele removeu o peso que fazia com que vocês andassem de cabeça baixa. Mas eu sei também que tem muita gente que ainda anda de ombros caídos e de olhos baixos, sabe, porque ainda não perceberam o que Jesus fez na sua vida, porque ainda não foram curados, ou não permitiram que essa cura acontecesse, porque Ele já fez, Ele já perdoou, Ele já inocentou você, e você precisa se livrar disso nessa noite. Quando a luz de Deus brilhar para você, Deus vai tirar toda a vergonha da sua vida, Deus vai fazer você andar de cabeça erguida, amém ou não amém? Quando a luz de Deus brilhar para você, algo vai acontecer. Olhe mais uma vez para a sua Bíblia. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Sabe, na versão revista atualizada diz que uma pessoa que recebe a luz do Senhor como
Zofar diz para Jó, diz para ele o seguinte: olha, você vai brilhar mais do que o sol. E olha, e quando as coisas ficarem escuras para você, quando as coisas vierem a escurecer para o seu lado, até as trevas vão ser igual ao amanhecer. Não sei se você já teve a oportunidade de ver o dia amanhecendo, de estar do lado de fora de casa e observar quando o sol começa a se levantar. Maior experiência do que você ver o dia amanhecer aqui em Boa Esperança é você ver o dia amanhecer, sabe, à beira da praia. É algo tremendo, sabe, quando os primeiros raios do sol aparecem, ele dissipa todas as trevas, ele manda embora a escuridão, aquilo vai ficando claro. E o que Zofar está dizendo para Jó é o seguinte: olha, quando a luz de Deus brilha, o que acontece é que você, no pior momento da sua vida, ainda assim você vai ter luz para iluminar. Ainda assim aquele momento não vai abafar a luz de Deus na sua vida. Amém ou não amém? Porque, meus irmãos, nós aprendemos o seguinte: quando a luz de Deus brilhar para você, você não será vencido pelos problemas. Você não será vencido pelos problemas. Quando a luz de Deus brilhar para você, porque nós precisamos entender o seguinte, irmãos: problema a gente vai ter, mesmo seguindo Jesus. Eu fico pensando e tentando comparar sobre o que esse texto está nos dizendo, lembrando de Judas. Eu lembro que Judas enfrentou um grande problema na vida dele. O problema que Judas teve que enfrentar era o problema de que ele traiu Jesus e teria que encarar a vida dele com essa situação, e encarar os discípulos, sabendo que ele havia traído Jesus, vendido Jesus. E Judas resolveu então olhar para o problema, e ao invés de vencer o problema, finalmente o problema vence Judas. E o resultado disso é que ele comete o suicídio. Ele tira a própria vida, por quê? Porque o problema da traição o venceu. E aí eu posso dizer para você que a luz de Deus ainda não tinha brilhado na vida de Judas. E muitas vezes tem muita gente fazendo isso. Fazendo o quê? Simplesmente sendo vencido por problema, mesmo afirmando que é um filho de Deus, mesmo afirmando que caminha com Jesus, mesmo dizendo que agora caminha na luz. Sabe, é uma promessa. Muitas vezes nós acreditamos naquela filosofia de que nós não vamos ter problemas nessa terra se nós andarmos com Jesus, mas isso não é verdade. Isso é quase impossível. É claro que alguns tipos de problemas não vão vir na vida dos salvos. Amém? Alguns tipos de problemas não vão aparecer na vida daqueles que andam com Jesus. Você não terá que ir para o hospital porque levou um tiro de uma bala perdida no baile funk. Então são tipos de problemas que não vai vir na tua vida. Sabe, você não terá que morrer com câncer no pulmão porque você fuma desenfreadamente. Porque como um seguidor de Jesus, Jesus já te libertou desse vício. Amém? Então são certos problemas que não vão vir na nossa vida. Mas aquilo que se torna comum, problemas comuns a todos os seres humanos, esses a gente não tem como escapar. A gente vai ter que encarar a morte, cedo ou tarde. E eu espero que seja tarde, amém? E a gente também vai ter que encarar a morte de pessoas que nós amamos. Como qualquer pessoa nessa terra. O ímpio tem que encarar a morte. Aquele que não segue Jesus tem que encarar a morte. Aquele que segue Jesus também tem que encarar a morte. Então, são problemas comuns. Sabe, a questão, irmãos, não é o problema em si. A questão é como que eu lido com o problema. Sabe, casais de Jesus também passam por lutas no casamento. Filhos que são criados na igreja, muitas vezes também vão ter problemas. Filhos de cristãos criados na igreja também vão ter problemas. A questão é como é que eu vou lidar com esses problemas. Sabe, quando a luz de Deus vem na nossa vida, a gente não vai ser vencido pelos problemas. A Bíblia diz que o homem que confia em si mesmo e não confia em Deus, ele é semelhante a uma planta do deserto. Olha só, a primeira coisa é solitário, porque ele cresce numa terra seca, numa terra improdutiva, e no chão salgado, onde não cresce mais nada, e nada de bom acontece com ele. E esse texto está em Jeremias 17:6.
Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada e também nada de bom acontece com ele. Esse é todo homem que não tem a luz de Deus na vida dele, que não confia no Senhor, que não anda na presença do Senhor, que não anda na luz do Senhor. Ele é solitário, ele é facilmente vencido, nada cresce ao redor dele e nada de bom acontece com ele. Isso é terrível. Mas o mesmo texto, que é Jeremias 17:8, diz que o homem que confia em Deus, ele é como uma árvore plantada perto da água, aleluia, amém? Amém. Que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo. Por quê? Porque as suas folhas ficam sempre verdes, aleluia, amém? Quando não chove, ele também não se preocupa, porque ele continua dando frutas. Entre outras palavras, o que Jeremias está dizendo é que um homem que não confia no Senhor, ele está perdido. E que o homem que confia no Senhor passa por lutas, mas a reação dele a essas lutas é totalmente diferente. Quando vem o sol, ele não tem medo, porque a folha dele continua verde, porque está sempre verde, amém? O cristão, aquele que anda na luz de Jesus, ele está sempre de bem com a vida. Ele está sempre de bem com a vida. Ele até em velório, ele arruma motivo para sorrir. Até em momentos de dor, ele arruma motivo para sorrir. Ele faz piada até mesmo com a luta que ele atravessa. Amém, irmãos? Porque o cristão que anda na luz de Deus, que tem a luz de Deus brilhando sobre ele, ele consegue lidar com a vida de uma forma muito melhor, irmãos. Ele olha para a vida apenas como uma passagem, e não como algo eterno que ele tem que ficar ali para sempre. O grande problema que faz as pessoas viverem como derrotadas nessa terra é que elas só conhecem esta vida, mas o salvo sabe que há uma vida melhor depois daqui, aleluia. Sabe, eu tenho sempre dito que o problema não é o problema. A grande questão da vida é como você reage diante dos problemas. O que faz diferença na vida de um salvo para a vida de um não salvo, não é que o salvo não tem problemas e o não salvo tenha problemas, não é isso. Sabe, a grande diferença na nossa vida, o que faz diferença na vida do salvo e na vida, com relação à vida dos outros, não é daquilo que nós escapamos, daquilo que não aconteceu com a gente, mas sim daquilo que nós conseguimos resistir e vencer, amém? Aquilo que nós resistimos e vencemos. Sabe, ninguém procura ninguém para dar um testemunho, tipo assim, vem aqui, dê testemunho para mim, conte a sua história de vida. Você que hoje é um grande empresário, tem grandes empresas, conte a sua história de vida para mim. E ele vai dizer assim, ah não, eu não tive problema na infância, eu não tive problema quando fui adolescente, eu não tive problema quando jovem, eu herdei tudo do meu pai. Uma história dessa não encanta ninguém. Agora apanhe um homem que sofreu desde a infância, que sofreu desde a adolescência, que correu atrás, que se esforçou e agora ele está numa posição privilegiada. A história desse homem encanta todo mundo quer ler livro da história desse homem, amém, meus irmãos? Olha, nos Estados Unidos, um grande bruxo, extremamente conhecido, ele sabia de um pastor, de um homem de Deus que estava pregando em sua cidade, e para humilhar aquele pastor, além de ser bruxo, ele era anti-Deus, uma cultura anti-Deus, ele chamou aquele pastor para humilhar o pastor, e pôs o pastor sentado de frente para ele, e aí ele pegou um livro enorme, pôs em cima da mesa, e falou para aquele pastor, eu quero que você veja isso aqui, está vendo aqui, ó? Virou o livro, e mostrou uma foto, com uma carta de uma mulher, e disse, está vendo aqui? Está vendo essa foto aqui? Está vendo esse homem? Eu fiz um trabalho de bruxaria para ele, e eu consegui fazer com que esse homem perdesse tudo. A mulher dele me mandou fazer esse trabalho, eu tirei tudo desse homem. Esse homem não tem mais nada. Aí ele passou uma outra folha e mostrou, está vendo aqui essa mulher?
Essa mulher, eu fiz um trabalho para ela, um trabalho de bruxaria. Eu fiz com que ela ficasse com outro homem e deixasse o marido dela. Tá vendo? Eu invoquei demônios e consegui fazer isso. E foi passando. Tá vendo esse outro homem aqui, ó? Esse homem era pobre, me procurou, fez uma aliança. E por meio da bruxaria eu consegui fazer com que esse homem fosse bem sucedido. E ele foi mostrando. E virava uma página e aparecia alguma outra coisa que ele havia feito. Virava uma outra página, aparecia uma outra. Está vendo esse empresário aqui? Fui eu que fiz esse trabalho para ele chegar onde chegou. E por fim ele olhou para o pastor. Agora abra um livro e me mostra aí o que é que seu Deus fez por você. Aquele pastor então olhou para aquele bruxo e disse para ele: a grande diferença entre mim e você não é que eu vou aqui abrir um livro e mostrar, sabe, as grandes bênçãos que o meu Deus fez por mim. A grande diferença entre mim e você é que quando chegar o teu último dia nessa terra, sabe, você vai ouvir os gritos estridentes de demônios vindo para buscar você. O que vai acontecer é que quando você fechar os olhos nessa terra, não haverá mais nenhuma esperança para você. Os seus gritos não serão ouvidos em nenhum lugar da eternidade. A grande diferença é que os demônios te tomarão, te arrancarão totalmente, te levarão para o inferno, onde o seu sofrimento será infinitamente pior do que você pode imaginar. Mas eu, quando fechar os meus olhos nessa terra e der o meu último beijo na minha esposa, o meu último abraço aos meus filhos, eu ouvirei a voz dos anjos cantando, vindo para me buscar e me levar para a glória celestial, onde irei para sempre morar com o meu Deus, e os meus problemas nunca mais existirão, as minhas lágrimas serão enxutas. A grande diferença entre mim e você é que não há esperança para você depois daqui, mas eu tenho esperança. Aleluia! Sabe, queridos, pessoas respeitadas não são porque não tiveram problemas, mas sim porque venceram problemas. Sabe, quando a luz de Deus brilhar para você, você não vai se curvar diante dos problemas. Tem muita gente que fala do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E vai dizendo o Salmo, mas não conhece a realidade do que é ter o Senhor como seu pastor. Porque se o Senhor é seu pastor, escute bem, você também precisa dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Sabe, Deus quer fazer você vitorioso, porque muralhas vão estar à sua frente, mas eu e você podemos dizer como Davi: com o meu Deus eu salto muralhas. Você pode dizer isso nessa noite: com o meu Deus eu salto muralhas. Diga mais uma vez: com o meu Deus eu salto muralhas. Diga mais forte ainda: com o meu Deus eu salto muralhas. Aleluia. Elas podem vir, podem aparecer ao longo da vida, como de fato aparece, mas com o meu Deus eu salto muralhas, meus irmãos. Se a muralha não cair, a gente passa por cima. Amém? Fala isso para o teu vizinho: olha, se a muralha não cair, pela fé a gente passa por cima. Pela fé. Aleluia. A luz de Deus vai trazer firmeza na tua vida, meu irmão. A luz de Deus vai fazer com que você seja alguém resistente às lutas da vida. Porque na vida nós temos lutas. Eu profetizo aqui nessa noite que você que tem sido vitimado por lutas, vitimado por circunstâncias, vitimado por muralhas, eu quero profetizar que a luz de Deus está brilhando para você, e você vai saltar essas muralhas em nome de Jesus. Toma posse disso aí. Creia nisso. Sabe, a luz de Deus vai brilhar para você, e ao invés de você se curvar diante dos problemas, os problemas é que vão se curvar diante de você, em nome de Jesus. Alguns meses atrás, nossa família foi acometida de uma grande noite escura. Não foi fácil, não foi uma coisa tranquila, não foi uma coisa que se resolveria com duas conversas. Todos os recursos foram procurados, todas as soluções possíveis foram buscadas. Era a noite escura da nossa vida, a muralha que estava diante de nós. Mas o nosso Deus é soberano, e não permitiu que a gente se curvasse diante do problema. Foi o problema que se curvou a nós, e hoje somos mais do que vencedores diante dessa luta. E a minha esposa já foi usada para dizer para alguém: não tome esse remédio, Jesus vai fazer a obra na tua vida. E fez na vida da pessoa com quem ela falou. Sabe, meus irmãos, o versículo 18 ainda nos diz uma verdade.
Quando a luz de Deus brilhar para você, você estará confiante. Graças à esperança que haverá, você olhará ao redor, repousará em segurança, você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor. Quando a luz de Deus brilhar para você, você será cheio de esperança. Cheio de esperança. As pessoas, irmãos, estão atrás disso. Ter esperança para viver. Quem tem esperança, tem segurança. E quem está em busca de esperança, ele transfere essa busca para uma segurança. As pessoas hoje estão atrás de fazer seguro de vida, querem um carro mais seguro, querem uma casa com mais segurança, querem colocar cerca elétrica, querem colocar coisas que possam, alarmes, querem fazer de tudo para se protegerem. Para quê? Porque elas têm medo do dia de amanhã, constroem muros altos, fazem isso para ter um pouquinho de esperança de viver mais um dia nessa terra. Mas por mais que esses métodos sejam empregados, pessoas continuam perdendo a esperança, perdendo a vida. Sabe, em Jó 6,11, Jó declara sobre ele mesmo: onde estão as minhas forças para resistir? Por que viver se não há esperança? Todas as vezes que o ser humano perde a esperança, ele perde a motivação principal para ele viver. Sem esperança não há razão para viver. E eis aí porque você que está aqui nessa noite vive sem motivação para viver, porque a tua vida é tão vazia, porque você vive tão frustrado, porque tudo na tua vida caiu na mesmice. É porque a esperança se foi, ou talvez ela nunca existiu. Perder a esperança é perder o sentido da vida. Os chilenos estavam lá, 700 metros de profundidade, olhando um para o outro, dizendo: o que será de nós? A esperança voltou ao coração deles. Sabe, quando os equipamentos mecânicos começaram a furar aquele solo, e chegar perto deles aquela sonda que pudesse levá-los, lá das profundezas, até a terra, até a superfície do solo. Sabe, uma pessoa sem esperança é semelhante a uma folha que é jogada pelo vento. Qualquer coisa está bom. Por quê? Porque não há um sentido para a vida. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa em que para ela está tudo escuro. Jesus disse o seguinte: quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Assim era a minha vida, assim era a vida de muitos que aqui estão, e assim é a vida de muitos também que aqui estão. Continua sem saber para onde está indo. Que rumo tem a tua vida? O que é que vai acontecer com você? Você acha que a vida se resume a só isso que temos nessa terra? Você acha que a vida só consiste em comer, beber, trabalhar, se divertir? A vida é muito mais. Seria pequeno demais um ser complexo como eu e você vivemos apenas 80 anos e pronto, 90 anos e pronto, 100 anos e pronto. Seria inútil. No meu ponto de vista, seria desperdício de tempo, porque com 90 anos, com 100 anos, não dá para fazer muita coisa nessa terra. Mas quem tem esperança em Jesus, tem a sua vida firme. Olha o que a palavra de Deus diz para nós em Hebreus 6,19. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Meu irmão, eu não sou uma pipa solta no vento. Se você é filho de Deus, você não é uma pipa voada. Você não é uma folha solta que caiu de uma árvore. Você é como um barco que é seguro por uma âncora. E a âncora do cristão é a esperança que ele tem em Cristo Jesus. A âncora do cristão é a confiança que ele tem em Cristo Jesus. Ele está firme, ele está tranquilo. O barco, quando está ancorado, a onda agita, a onda sacode, mas ele permanece ali. O cristão, quando está firme na esperança em Jesus, as ondas grandes vêm, tentam arrastar a gente, sacode a nossa vida, até tem horas que parece que o barco vai virar. É ou não é verdade?
Até tem hora que não vai ter mais jeito. Os discípulos passaram por essa experiência, onda agitando, vai virar. Às vezes a gente é acometido por uma tragédia, irmãos, dentro da nossa família. A gente perde alguém querido num acidente. A gente perde, sabe, alguém querido, de repente assim, a gente vê hoje, amanhã não vê, vivo. Essas coisas até acontecem. Mas a nossa esperança em Jesus é a nossa âncora nessa vida, amém ou não amém? Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida. Diga: minha vida em Cristo está firme e segura. Firme quer dizer, aguenta as pancadas. Segura quer dizer, nada vai te tirar das mãos dele. Nada vai te afastar da presença gloriosa dele. Sabe, Deus tem para nós um futuro cheio de esperança. Em Jeremias 29:11 ele diz: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, quem está falando. Para que viver uma vida tão pequenina nessa terra, se há um Deus que tem para você um futuro cheio de esperança? Quando a luz de Deus brilhar para você, querido, você vai viver cheio de esperança. Sabe o que é uma pessoa cheia de esperança? É uma pessoa motivada para tudo na vida. O dia não está bom? Não, está tudo tranquilo, eu estou bem. Não é o dia que tem que estar bom, sou eu quem tem que estar bem. Amém? Esse negócio de o dia bom, irmão, tem dia mal, a Bíblia fala disso. Nem todo dia vai ser legal, nem todo dia vai ser bom para nós. Mas o dia pode estar, irmão, terrível. Mas se você está bem, o dia vai ser maravilhoso, amém? Você vai poder dizer como salmista: este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos nele, regozijemos-nos nele, aleluia. Tem motivo para se alegrar em Deus, porque o seu coração está firme e seguro. Agora, se não está firme e seguro, a onda vai te levar, meu irmão. A onda vai te levar. Mas eu faço uma oração junto com Paulo nesta noite, com o apóstolo Paulo. E eu faço essa oração aqui para muita gente que está aqui nessa noite. Eu peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Eu peço isso a Deus. E eu peço isso a Deus até mesmo para você que já entregou sua vida a Jesus, que às vezes não está entendendo o que é que você está fazendo. Não estou entendendo, sou cristão há tanto tempo, mas eu não sei, parece que eu vivo pior que o ímpio, com tanto problema, com tanta luta. Eu peço que Deus abra a sua mente nessa noite, para que você veja a luz dele, e conheça a esperança para a qual ele te chamou. Que como João, você possa ter uma visão de Deus, do céu de Deus para a tua vida nessa noite, e saber, querido, que há esperança para você, e saber que há algo maior do que aquele que a gente está vivendo nessa terra, amém ou não amém? Sabe, Deus vai fazer isso. Eu acho tão interessante quando Zofar diz para Jó o seguinte: Jó, lá no verso 19, tem muita gente que vai procurar o seu favor. Querido, você é tão inteligente quanto eu, a ponto de saber que ninguém gosta de ficar perto de gente derrotada, ou pelo menos que vive com aquele espírito de derrota. Sabe por quê? Porque derrota pega, pessimismo contamina. Tu já pensou você começar o dia com alguém que chega do teu lado, você fala assim: bom dia, você chega todo animado, ele diz: bom dia de quê? Bom dia por quê? Minha torneira está pingando, meu chuveiro queimou a resistência, a gravata que eu passei queimou, quando fui comer tornei maionese ainda na caminho. Que bom dia é esse? Estou devendo uma prestação, não tem dinheiro para pagar. Meu irmão, você conseguiria ficar do lado dessa pessoa mais uma hora? Você ia tentar se enforcar no primeiro pé de alface que você encontrasse pela frente. Porque ninguém aguenta o pessimismo, ninguém aguenta gente que joga para baixo. Agora, você gosta de buscar conselho com gente que está alegre com a vida, amém? Você gosta de buscar conselho com gente que está de bem com a vida. E para estar de bem com a vida, primeiro precisa estar de bem com Deus, amém ou não amém? Se tiver de mal com Deus, irmão, vai estar de mal com tudo à sua volta, de mal com as pessoas, de mal com a vida, de mal com todo mundo. Agora, quando você está perto de alguém, irmão, motivado, alegre, as pessoas vão procurar essa pessoa. Você quer ser procurado por alguém para abençoar alguém? Você precisa que a luz de Deus brilhe para você. Você precisa que a esperança de Deus seja renovada na tua vida. A promessa de Deus
é que Deus quer me abençoar e te abençoar tanto, que você não tem que tomar emprestado, é você que vai emprestar em nome de Jesus, amém? É você que vai sair da posição de receber bênção, de depender de bênção, para a posição de abençoar no nome de Jesus. Jesus virou para os discípulos e falou: vocês são o sal da terra. Sabe o que quer dizer isso? Vocês são aqueles que fazem diferença na terra, vocês são aqueles que todo mundo procura. Tu vai comer aquele prato, sabe, aquele feijão sem sal, aquele arroz sem sal, aquele bife sem sal, você grita o quê? Ô mulher, cadê o sal? Sal você procura com força, você quer sal toda hora, e tem coisa que já está salgada, mas não, só um pouquinho de sal. Aí depois não reclama da hipertensão também não. Mas você procura o sal. Jesus está dizendo: vocês são pessoas que serão procuradas. É interessante, né? Às vezes a pessoa não congrega aqui, não é ovelha minha, mas tem problema, não sei por como. Eu até desconfio, que eu estou olhando para algumas pessoas aqui, que eu desconfio que são através delas, que essas pessoas conseguem meu telefone, e elas ligam, dizendo: pastor, você nem me conhece não. Eu falei: é verdade, não te conheço não, teu nome está na minha agenda. Então pastor, eu consegui seu telefone. Aí não conta, mas eu queria abrir meu coração, queria pedir ajuda. Outro dia uma pessoa me ligou e falou: eu não sou tua ovelha, eu sou ovelha de um outro pastor, mas eu queria te pedir um conselho. Falei: tu já falou com o seu pastor? Não, já falei, mas será que você pode me dar um conselho? Sabe, é interessante, irmãos, como tem gente que não segue o evangelho de Jesus Cristo, mas quando tem problema, ele procura um líder espiritual, ele procura um cristão para pedir conselho. Ele persegue o crente no trabalho, mas quando está na luta, ele chama o crente e fala assim: me dá um conselho aí, por favor. Amém, irmão? Eu preciso de um conselho, preciso de oração. Faz uma oração para mim aqui forte, vai. Não é? Faz uma oração forte para mim. Às vezes tem alguns que a gente quer orar até com imposição de mãos, mas não pode. Mas é verdade, irmãos. Deus quer me colocar numa posição de abençoador. Diga isso comigo: Deus quer me colocar numa posição de abençoador. Diga comigo: pela fé, Deus já me colocou numa posição de abençoador. Amém? Quem é sal já é abençoador. Amém? Não se preocupe se amanhã pessoas começarem a procurar os teus conselhos e as tuas orações. É porque a palavra de Deus está se cumprindo na sua vida, porque você é alguém cheio de esperança. Porque as pessoas olham para você e falam assim: como é que ele consegue? Como é que ela consegue? Tudo está caindo, o mundo está caindo ao redor dele, ao redor dela, mas continua alegre. Não dá para entender. É porque a luz de Deus já brilhou na sua vida, amém? Aleluia. Quando a luz de Deus brilhar na sua vida, tudo vai ser diferente. Você vai andar de cabeça erguida, sabe? Você certamente vai ficar cheio de esperança. Você não vai ser vencido pelos problemas da vida. Amém? Mas veja uma coisa que precisa saltar aos nossos olhos. No versículo 13, e eu quero que você olhe agora. Aqui Zofar diz como que a luz de Deus vai brilhar na vida de alguém. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Diz assim: contudo, se você lhe consagrar, ou consagrar para Deus o seu coração, e estender as mãos para Ele em oração e súplica, se você se afastar ou afastar das suas mãos o pecado, e não permitir que a maldade habite em sua tenda, em sua casa. E aí o verso 15 começa: então, como consequência da atitude do verso 13 e 14, e quais são as atitudes? Primeiro, se você se converte a Deus, se você volta o seu coração para Deus, se você volta a sua vida para Deus. Olhe para a sua Bíblia, o verso 13 diz: busque o favor de Deus, busque ajuda. Estender as mãos para Deus é dizer: Deus, me ajude, me levante. Se você consagra, se você se converte, se você pega o teu coração e fala: Jesus, toma meu coração, brilha a tua luz em mim. E o versículo 14 diz: também não basta você dar o teu coração para Jesus somente, você precisa fazer uma coisa. O que está aí no verso 14? Tira o pecado da tua vida, abandona o pecado, deixa o pecado,
tira o pecado da sua casa, tira o pecado daquilo que você tem, tira o pecado da sua vida. Se você tira essas coisas, a luz de Deus vai brilhar na sua vida. Só há uma maneira de virar o coração para Deus, Jesus. Só há uma forma de experimentar a luz de Deus na nossa vida, Jesus. Nós precisamos abandonar o pecado. O verso 14 diz: abandone o pecado que mancha as suas mãos, e não deixe que a maldade more na sua casa. Amém? Pastor, que luz de Deus é essa? A luz é Jesus. Em João 8,12 está escrito: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz da vida. Jesus é a luz de Deus para nós. Jesus é a luz do mundo. O mundo anda mal porque não tem a luz de Jesus. Você que está aqui nessa noite anda mal porque a luz de Deus ainda não brilhou para você. Por quê? Porque você ainda está agarrado naquilo que é contrário ao verso 13 e 14. Ainda há pecado que você se agarra. Ainda o seu coração não foi voltado totalmente para Deus. Mas essa noite é uma grande oportunidade para fazer isso. E eu queria orar com você agora. Eu queria convidar você aí a fechar os seus olhos no seu lugar nesse instante e fazer uma oração e falar com Jesus agora. Verso 13 diz: volte o seu coração para Deus. O verso 14 diz: abandone o pecado. Duas ações que precisam acontecer nessa noite. Primeiro, voltar o seu coração para Deus. Segundo, abandonar o pecado na sua vida. Pastor, mas eu já sou um cristão. O que ainda está manchando a sua mão? O que está sujando a sua vida? O que está fazendo com que os problemas te derrotem tão facilmente? Muitas vezes você está lá na sua casa, ninguém te vê. O que você anda ouvindo é de Deus? O que você anda vendo é de Deus? Quando você, sabe, está sozinho, num ambiente diferente do ambiente da igreja, com quem você fala e as coisas que você fala é de Deus? Talvez você está encontrando a resposta para a sua lamentação nessa noite: o pecado. Tem muita coisa que a gente muitas vezes está agarrado, meus irmãos, e isso tem sido a razão de muita derrota. Você continua mentindo, continua falando mal de homens de Deus, de mulheres de Deus, de irmãos seus em Cristo Jesus. Você precisa voltar seu coração para Deus nessa noite. Você precisa limpar suas mãos nessa noite. E se Jesus está falando com você, como eu sei que Ele está, e você quer assumir um compromisso de abrir seu coração para a luz de Jesus entrar, para a luz de Deus entrar, Deus quer erguer a tua cabeça nessa noite. Deus quer fazer você vitorioso sobre os problemas. Deus quer fazer você uma pessoa cheia de esperança hoje. A esperança é Jesus. E a esperança que é Jesus vai se transformar numa âncora para a tua vida. E ainda que as ondas possam agitar o barco da tua vida, querido, querida, nada vai te afastar da presença dEle. Amém?